Patrícia sempre teve um olhar atento para o mundo ao seu redor. Filha de um dos mais renomados comunicadores do Brasil, ela cresceu entendendo que o verdadeiro sucesso de uma grande empresa não dependia apenas de quem brilhava diante das câmeras, mas também daqueles que operavam nos bastidores, muitas vezes sem serem notados. Talvez por isso, mesmo com a rotina agitada, fazia questão de conhecer sua equipe, cumprimentando cada um pelo nome, perguntando sobre suas famílias, seus desafios, suas histórias. Porém, naquela manhã, um detalhe sutil chamou sua atenção. Não era uma falha gritante nem um problema evidente. Era algo pequeno, quase imperceptível, mas que, por alguma razão, permaneceu martelando em sua mente. Patrícia notou que uma de suas funcionárias mais discretas e dedicadas, Cláudia, da equipe de limpeza, havia mudado sua rotina. Sempre diligente, Cláudia percorria os corredores com a mesma precisão impecável de sempre. Mas algo nela estava diferente. Não em seus gestos, que continuavam firmes e disciplinados, mas em seu olhar havia uma sombra ali, um peso invisível sobre seus ombros. A suspeita de Cláudia se intensificou durante o horário de almoço. Enquanto os demais funcionários se serviam e comiam tranquilamente, Cláudia repetia um gesto incomum, pegava sua refeição, embrulhava com extremo cuidado e guardava na bolsa. Todos os dias, sem falhar. E então, sem tocar na própria comida, voltava ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Aquilo não fazia sentido. A empresa fornecia refeições, ninguém ali passava fome. Mas por que, então, Cláudia se recusava a comer? Não era pressa, não era gosto. Havia algo muito maior escondido por trás daquele simples ato. Cláudia tentou ignorar, racionalizar, buscar explicações lógicas. Mas, conforme os dias passavam e a cena se repetia, a inquietação dentro dela crescia. Era impossível fingir que não via. E quanto mais pensava, mais sentia. Cláudia não conseguia ignorar o que via. Seu instinto gritava que aquilo não era apenas um costume estranho, mas um sinal. Um pedido de ajuda silencioso, escondido entre a rotina e as obrigações do dia a dia. E foi assim que, sem saber exatamente aonde isso a levaria, ela decidiu seguir sua intuição. O que não imaginava era que estava prestes a descobrir algo que não apenas mudaria a vida de Cláudia, mas também transformaria sua própria visão sobre o que realmente importava. Os dias passaram, mas aquela cena continuava gravada em sua mente. Cláudia, sempre tão reservada, mantinha a mesma rotina impecável, sem dar pistas do que se passava dentro dela. Mas agora, Cláudia enxergava além. Pequenos gestos, olhares fugidios, movimentos sutis e detalhes que antes pareciam invisíveis agora gritavam por atenção. E então, mais uma vez, o relógio marcou a hora do almoço. Os funcionários seguiram para a cantina, entre risadas e conversas sobre o dia. O barulho de cadeiras sendo arrastadas e talheres batendo contra os pratos preenchia o ambiente, criando um cenário de normalidade. Mas, em meio a tudo isso, a mesma cena se repetia. Cláudia entrou sem alarde, pegou sua refeição e, com a mesma delicadeza dos dias anteriores, embrulhou tudo com cuidado. Mas, desta vez, algo diferente chamou a atenção. Suas mãos tremiam e não de pressa, não de impaciência, mas de algo mais profundo. Uma urgência contida, quase imperceptível para quem não estivesse observando de perto. Enquanto os demais funcionários aproveitavam aquele momento de descanso, Cláudia saiu rapidamente da cantina. Seu corpo parecia carregar um peso invisível, e o modo como segurava a bolsa contra o peito mostrava que aquele alimento tinha um destino mais importante do que sua própria fome. Cláudia acompanhou com o olhar, esperando que, ao menos, ela comesse um pedaço antes de voltar ao trabalho. Mas não. Assim que cruzou a porta, apertou ainda mais a bolsa contra si e acelerou os passos pelos corredores, desaparecendo como se cada segundo fosse precioso. Para qualquer um, aquilo poderia passar despercebido. Mas Cláudia já havia visto aquilo vezes demais para simplesmente ignorar. Ninguém escolhe passar fome sem um motivo. E, agora, sua curiosidade havia se transformado em algo maior, uma inquietação profunda, uma necessidade de entender. Cláudia sabia que ali havia mais do que um simples gesto.
Havia uma história. Uma história de luta, de sacrifício. E talvez, de algo que precisava ser mudado. Era uma dor silenciosa, invisível para todos ao redor. Mas agora, Cláudia enxergava. Naquela noite, ela tentou dormir cedo, mas o sono não veio. Virava de um lado para o outro na cama, buscando ignorar a inquietação que crescia dentro de si. Mas era impossível. A imagem daquela cena se repetia em sua mente como um eco impossível de calar. Quanto mais pensava, mais sentia que precisava agir. Na manhã seguinte, já decidida, esperou até o fim do expediente. Discretamente, observou Cláudia terminar suas tarefas. Assim que a funcionária pegou sua bolsa e seguiu para a saída, Cláudia fez algo que jamais imaginou que faria. A acompanhou-a. Cláudia caminhava com passos rápidos, o olhar atento, segurando a bolsa contra o peito com força. Para qualquer um, poderia parecer apenas mais uma trabalhadora cansada voltando para casa. Mas Cláudia sabia que aquela pressa escondia algo muito maior do que o simples desejo de descanso. Elas cruzaram ruas agitadas, passaram por praças e avenidas até que o movimento da cidade começou a ficar para trás. O coração de Cláudia acelerou, a ansiedade crescendo a cada passo. E então, finalmente, Cláudia parou diante de um pequeno prédio de fachada desgastada. Tirou as chaves do bolso e abriu a porta com cuidado, lançando um olhar rápido para os lados antes de entrar. Cláudia hesitou. Mas sua necessidade de entender era maior do que o medo. Aproximou-se da janela e, ao olhar para dentro, sentiu o peito apertar. O cômodo era pequeno, quase sem móveis. No chão, duas crianças esperavam em silêncio. Assim que viram Cláudia entrar, seus olhinhos brilharam e correram para ela. O cansaço em seu rosto era evidente, mas nada apagava o amor estampado em seu olhar. Com extrema delicadeza, ela abriu a bolsa e retirou o embrulho que trouxera do trabalho. Sentou-se com os filhos, e sem hesitar, dividiu a comida entre eles. Cada pedaço era cuidadosamente entregue. Mas não para ela. Cláudia não comeu nada. Do lado de fora, Cláudia sentiu um nó na garganta. Agora ela entendia. Agora ela via. E, naquele instante, soube que não poderia simplesmente ir embora e fingir que não sabia. O caminho de volta para casa pareceu mais longo, mais pesado. As imagens se repetiam em sua mente como um filme sem pausa, e as crianças, os olhinhos brilhando ao verem a comida, Cláudia exausta, mas cheia de amor. Ao cruzar a porta de casa, o contraste foi quase doloroso. Tudo estava impecável. O cheiro do jantar ainda pairava no ar. A luz quente da sala trazia uma sensação de aconchego. Era seu lar, seu refúgio. Mas, de repente, aquilo não parecia justo. Sentou-se no sofá, tirou os sapatos e encarou o nada. A imagem de Cláudia renunciando à própria fome para alimentar os filhos pesava como uma pedra no peito. E, naquele momento, soube que não poderia mais ficar de braços cruzados. Como alguém tão dedicada, que trabalhava incansavelmente, podia estar passando por aquilo? Como era possível que ninguém tivesse notado antes? Cláudia sempre acreditou que conhecia bem sua equipe. Sabia seus nomes, suas funções, trocava sorrisos e palavras amigáveis pelos corredores. Mas agora percebia o quanto estava enganada. Quantas outras histórias como a de Cláudia estavam escondidas ali, por trás de uniformes impecáveis e olhares discretos. Levantou-se da cama e caminhou até a cozinha. O relógio marcava quase meia-noite, mas o sono era impossível. Abriu a geladeira e ficou ali, parada, encarando as prateleiras cheias. O aperto no peito veio forte. Para ela, comida sempre esteve ali farta, garantida. Mas para Cláudia, cada refeição era uma escolha dolorosa, comer ou levar para os filhos. E se ela nunca tivesse notado? Se tivesse seguido sua vida sem perceber aquele detalhe que escapou dos olhos de tantos? O pensamento a corroía. Sentia-se impotente, mas ao mesmo tempo determinada. Naquela noite, Cláudia não pregou os olhos. Encarou o teto, perdida em reflexões.
Algo dentro dela havia despertado. No fundo, já sabia o que precisava fazer. Mas não seria um simples gesto. Não poderia ser passageiro. Isso precisava mudar. Na manhã seguinte, Cláudia chegou à empresa mais cedo do que de costume. O prédio ainda estava silencioso, o dia apenas começava, mas dentro dela tudo já estava decidido. Esperou até ver Cláudia entrar, como fazia todos os dias, em postura discreta, sorriso sereno, sempre dedicada, sem jamais pedir nada. Mas agora, Cláudia via além. Sabia o peso que aquela mulher carregava. E mais do que nunca, sabia que precisava agir. Chamou Cláudia para uma conversa. No início, a funcionária hesitou, surpresa. Nunca havia sido chamada à sala da diretora. O olhar dela denunciava tensão, como se estivesse prestes a ser repreendida sem nem saber o motivo. Cláudia respirou fundo antes de falar. Preciso te contar algo. A outra mulher abaixou a cabeça, as mãos entrelaçadas sobre o colo. Ontem, eu te segui depois do expediente. O rosto de Cláudia perdeu a cor. Seu corpo enrijeceu. Eu vi você chegar em casa, e continuou a diretora, a voz suave, mas firme. Vi seus filhos. Vi o que você faz todos os dias. Os olhos de Cláudia se encheram de lágrimas antes mesmo que a frase fosse finalizada. Seu coração disparou. Mas eu não estou aqui para te julgar, e disse a diretora, se aproximando. Pelo contrário, estou aqui porque preciso te agradecer. Você se dedicou tanto, trabalhou tanto e, mesmo assim, passou por isso sozinha. Mas eu não posso mais permitir isso. Cláudia levantou os olhos devagar, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Nunca imaginou que alguém, e muito menos a dona da empresa, se importaria com sua dor. Mas a diretora ainda não havia terminado. Ontem à noite, eu não consegui dormir, confessou, sua voz carregada de emoção. Fiquei pensando em tudo. No que eu vi. No que eu senti. E no que eu poderia fazer. O coração de Cláudia pulsava forte. Medo e esperança travavam uma batalha dentro dela. Seria mesmo possível acreditar? Foi então que a diretora abriu uma gaveta e, com um olhar firme, puxou um pequeno envelope. Segurou-o por um momento, como se sentisse o peso daquilo que estava prestes a fazer. Aquele instante mudaria tudo. Com delicadeza, Patrícia estendeu o envelope para Cláudia. Aqui dentro estão as chaves de um novo lar, e disse, com um sorriso suave. O tempo pareceu congelar. Cláudia arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Suas mãos trêmulas seguraram o envelope como se temesse que tudo não passasse de um sonho prestes a se desfazer. É seu, Cláudia. Um lugar digno para você e seus filhos. Vocês nunca mais precisarão passar por isso. O silêncio preencheu a sala. Por um instante, o mundo lá fora deixou de existir. Havia apenas uma mulher que nunca esperou nada recebendo tudo. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu o peso da vida se dissipar e o peso de não precisar mais lutar sozinha. Cláudia apertava o envelope contra o peito, como se tivesse medo de soltá-lo e vê-lo desaparecer. Seus olhos, marejados de lágrimas, alternavam entre Patrícia e aquele pequeno pedaço de papel que agora representava muito mais do que um novo lar. Representava uma nova chance. Ela tentou falar, mas sua voz falhou. Tudo o que conseguiu foi balançar a cabeça, perdida entre a incredulidade e a emoção. Você merece, e Patrícia afirmou, como se lesse seus pensamentos. Sempre mereceu. Só precisava que alguém enxergasse isso. E então, Cláudia fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem, sem resistência. Durante tanto tempo, acreditou que a vida era apenas sobreviver, que sua luta passaria despercebida. Mas ali, naquele instante, algo mudou dentro dela. Enquanto observava Cláudia, Patrícia percebeu que aquilo era apenas o começo. A noite em claro lhe mostrará uma verdade inegável: o problema não era apenas de Cláudia. Quantos outros funcionários enfrentavam dificuldades parecidas?
Quantos lutavam em silêncio, invisíveis? Ela não podia mais ignorar isso. Nos dias seguintes, Patrícia reuniu sua equipe. Reformulou benefícios, reavaliou salários e criou um programa de suporte para funcionários em situação de vulnerabilidade. Não queria mais histórias como a de Cláudia escondidas nos corredores da empresa. Quando anunciou as mudanças, soube que aquilo não era apenas uma iniciativa. Era um legado. Uma nova forma de olhar para aqueles que sempre estiveram ali, mas que poucos realmente enxergavam. E então, ficou a pergunta que ecoaria para sempre: quantos mais como Cláudia ainda esperam ser vistos? Quantas vezes passamos por alguém sem realmente enxergá-lo? Quantas pessoas ao nosso redor travam batalhas silenciosas sem nunca pedir ajuda? Cláudia poderia ser qualquer um. A mulher que limpa o escritório todas as manhãs. O porteiro que recebe você com um sorriso discreto. A atendente da padaria que embala seu pão com delicadeza. Ou até mesmo alguém dentro da sua própria casa. Estamos realmente prestando atenção? Ou estamos tão imersos em nossas próprias rotinas que esquecemos de olhar para o lado? Patrícia poderia ter ignorado aquele detalhe. Poderia ter seguido sua vida sem nunca perceber o que acontecia bem diante de seus olhos. Mas ela escolheu enxergar. Escolheu agir. E você? Se tivesse a oportunidade de mudar a vida de alguém, o que faria? Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não esqueça de dar aquele like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.